O Mundial de Clubes já nos proporcionou vários duelos épicos entre sul-americanos e europeus, e é por isso que no vídeo de hoje vamos conferir 8 jogos históricos entre brasileiros e europeus no Mundial. Vamos começar o vídeo com o confronto de Chelsea e Palmeiras. O Verdão chegou para aquele Mundial em ótima fase e muito motivado. O time brasileiro tinha acabado de ganhar a sua segunda Libertadores de forma consecutiva, porém, o adversário do Palmeiras naquele Mundial seria o Chelsea, que também estava em um momento iluminado e vivendo uma fase excepcional. Os Blues tinham acabado de vencer o poderoso Manchester City na final da Champions, e eles chegavam com uma moral muito grande para a disputa do Mundial, e o jogo contra o Verdão foi bem disputado. O time brasileiro não facilitou em nada para os ingleses, e o jogo terminou empatado em 1-1, indo assim para a prorrogação. E lá, com o gol do Havertz, o Chelsea acabou superando o Alviverde, e assim se sagrou campeão mundial pela primeira vez na história. E outro jogo épico foi a partida entre Liverpool e Flamengo, lá em 2019. O Flamengo chegava para o Mundial em um momento mágico. O time comandado, na época, pelo português Jorge Jesus, estava jogando o fino da bola e havia acabado de dominar o futebol sul-americano, ganhando tudo. E o Liverpool também estava voando na época. E o time inglês tinha acabado de fazer uma temporada fantástica, vencendo a tão sonhada UEFA Champions League. Só que o Flamengo conseguiu fazer uma partida acirrada com os Reds, que não tiveram vida fácil frente ao Mengão. Pelo contrário, eles sofreram bastante naquele jogo e só venceram na prorrogação por um placar de 1-0. E assim, o time inglês foi campeão mundial em cima do Flamengo. Porém, o time brasileiro fez uma partida excelente e representou muito bem o futebol brasileiro. O próximo jogo aqui da lista foi o duelo entre Real Madrid e Grêmio. O Grêmio tinha a difícil missão de parar o poderoso Real Madrid do trio BBC, que vinha ganhando tudo no futebol europeu. Porém, o Grêmio não abaixou a cabeça e encarou o desafio, e o time gaúcho conseguiu fazer um excelente jogo. Porém, mesmo assim não foi o suficiente para vencer. Isso porque, naquela partida, de falta, CR7 marcou o gol do título e mostrou todo o seu poder de decisão na final. E assim, o Real Madrid venceu por 1-0 com o gol dele. E mais uma vez, os espanhóis foram campeões mundiais. E um jogo que entrou para a história foi o duelo entre Corinthians e Chelsea em 2012. O Timão tinha um time bem compacto e forte defensivamente, e eles estavam confiantes que poderiam vencer. Porém, pela frente, eles tinham o Chelsea, o time que tinha acabado de vencer a Champions League em cima do poderoso Bayern de Munique. E aquele jogo foi duríssimo para o Corinthians. Naquela noite, o goleirão Cássio foi o grande herói da partida. O goleiro fechou o gol e foi essencial para o título do Corinthians, que veio com um gol de cabeça de Paulo Guerreiro, e assim o Timão fez história no Japão e foi campeão mundial. E o próximo jogo aqui da lista foi o confronto épico entre Barcelona e Santos. Em 2011, o Santos tinha um time espetacular, comandados por Neymar. Eles eram o melhor time da América do Sul e um time que fez história no futebol brasileiro. E naquela época, Neymar estava jogando um absurdo, porém o Santos deu azar de enfrentar logo o poderoso Barcelona de Pep Guardiola, que é considerado por muitos o melhor time da história do futebol. E naquele jogo, o Barça passou por cima do Santos. O time espanhol não tomou conhecimento e passou o carro. E logo no primeiro tempo, o Barcelona já dominou o jogo, já vencia por 3-0, com gols marcados por Xavi, Fábregas e também o grande craque Lionel Messi. E o time brasileiro nem viu a cor da bola naquela partida. E o Barça mostrou que estava em um nível muito acima e dominou o Santos vencendo por 4-0. E assim, o time espanhol se sagrou campeão mundial mais uma vez. E outro jogo histórico foi o duelo entre Internacional e Barcelona em 2006, e o Barça era o grande favorito ao título, pois aquele Barça era o Barcelona do grande Ronaldinho Gaúcho, e naquela época estava em seu auge, e a tarefa do Inter era muito complicada, porque além de R10, o Barça também tinha grandes craques, como era o caso aí do Deco e também do Puyol, que eram grandes jogadores naquela época. E o Barça tentou de todo jeito ganhar do Internacional, porém não era a noite dos espanhóis, que não conseguiram furar a defesa do time gaúcho. E assim, o Barça começou a ver o Inter crescer na partida. E aquele ditado, quem não faz, leva. Foi então que Gabiru escapou e tocou na saída de Valdez, marcando assim o gol do Internacional. E os colorados venceram o Barça por 1-0. E assim se sagraram campeões mundiais, entrando para a história. Em um jogo que simplesmente estará marcado para sempre nos corações dos torcedores colorados. E outro jogo histórico foi o duelo entre São Paulo e Liverpool, lá em 2005. O time inglês chegava para o Mundial com status de imbatível. Isso porque os caras estavam fazendo uma campanha surreal na Premier League e tinham acabado de vencer a Champions de forma histórica para cima do Milan. E eles realmente tinham um timaço naquela época. Porém, eles iriam enfrentar o São Paulo, que também tinha um grande time com grandes jogadores. E o São Paulo também tinha Rogério Ceni, que viria a ser essencial para o São Paulo naquela grande final. E aquele jogo foi dureza para o tricolor. O Liverpool foi para cima, teve diversas chances de gol. Porém, o time inglês parou no grande Rogério Ceni, que fechou o gol naquela noite. E ele fez uma defesa que é considerada uma das mais icônicas da história do futebol.
E naquela partida, o São Paulo venceu o Liverpool por 1 a 0 com gol do Mineiro. E assim, o tricolor do Morumbi se sagrou tricampeão mundial. E Gerrard deve ter pesadelos com o Rogério até os dias de hoje. E para fechar o vídeo, também tivemos o duelo épico entre Flamengo e Liverpool em 1981. Naquela época, o Mengão tinha um verdadeiro timaço, com diversos craques em sua equipe, como era o caso aí do grande Zico e também do Júnior, e entre outros grandes jogadores que o Flamengo também possuía. E eles tinham a missão de derrotar o poderoso campeão da Europa, o Liverpool, e o Flamengo não teve medo e foi para cima. E assim, o Mengão deu o show naquela partida, e o Flamengo venceu os ingleses por um placar de 3 a 0, e assim, o time carioca se sagrou campeão mundial em um jogo simplesmente histórico. E em dezembro de 1981, o Flamengo botou os ingleses na roda e mostrou ao mundo a força do futebol brasileiro, em um jogo que ficou marcado para sempre na história como um dos mais épicos de todos os tempos. Mas e na opinião de vocês, qual desses jogos foi o mais emblemático e histórico? Me falem nos comentários. Esse é mais um vídeo aqui no canal. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like. E se possível, se inscrever no canal para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.